prazer e parte do que eu vou falar, e eu não usarei apresentação, porque ultimamente, quando a plateia é bastante seleta como essa, eu imagino que o mais importante seja a ideia e não a imagem. Mas parte do segredo do nosso mundo está exatamente nisso. Eu estou aqui em carne e osso, e parte da minha fala inicial foi obnubilada pela minha imagem. A minha imagem e o som por detrás da minha imagem ocultaram minhas primeiras palavras. Há muito tempo definia-se isso como pós-modernismo, e um genial polonês e inglês que eu tive o privilégio de entrevistar, professor Bauman, redefiniu, recentemente falecido, como mundo líquido. O mundo que também hoje acrescentamos uma outra palavra que o dicionário Oxford elegeu como a palavra do ano passado, pós-verdade. Mas qual a diferença entre a mentira tradicional, aquela que Catilina contava ao Senado e Cícero denunciava, e a pós-verdade da era Trump, que, por exemplo, começa dizendo que o presidente Obama nasceu fora dos Estados Unidos. A rigor, Havaí é Estados Unidos. Há debates, mas a rigor é Estados Unidos. Porque eu preciso fazer as perguntas corretas para que as respostas sejam melhores. Como foi dito aqui pelos que me antecederam, os Andrés, as perguntas são mais importantes do que as respostas. O exame filosófico e histórico de um objeto é, acima de tudo, um exame das perguntas corretas. E preparando essa fala, retornando ao Brasil, o que ocorreu ontem, eu estava fora, retornando e preparando essa fala, eu pensei na pergunta que me propuseram, se as redes sociais afastam ou aproximam as pessoas. E a primeira coisa a questionar é a própria pergunta. Porque quando eu faço uma pergunta, se fulano é bom ou mal, eu já tenho a resposta. Porque já introduzi antes dessa pergunta um sistema de valores, prometo usar poucas palavras chatas, um sistema axiológico que pré-existe a essa resposta. Quando eu pergunto, você acha que fulano foi um grande empreendedor ou não? Eu já classifiquei a resposta que eu pretendo. Toda pergunta se aproxima, e eu peço licença às belas e inteligentes mulheres que aqui estão, a pergunta que toda esposa faz ao marido: eu estou bem? Todos aprenderam, se estão casados há mais de 12 horas, que essa pergunta contém em si uma resposta prévia. Ninguém é tão estúpido a ponto de imaginar que se abra um debate com réplica e tréplica. A pergunta "eu estou bem" contém sua resposta, como praticamente todas as perguntas que eu faço. Quando eu elaboro a pergunta se a rede afasta ou aproxima as pessoas, eu tenho uma resposta prévia, que talvez seja de um pensamento das pessoas que elaboram o mundo de hoje e que estão à frente do poder, do pensamento e da atividade, que são pessoas que, como eu tenho 53, em 2 semanas, 54 anos, significa que eu pertenço provavelmente aos últimos 2 anos da geração Baby Boomer. Meus alunos elogiam muito que eu seja ainda saudável para a idade, eles me elogiam todos os anos na Unicamp. Eles dizem: o senhor está bem para a idade? Eu disse: é verdade, vou ao banheiro sozinho, por exemplo, o que não é um privilégio de todos. Essa geração Baby Boomer, que eu suspeito que seja a maioria dos que aqui estão, essa geração está no poder. Essa geração que tem algo entre 45 e 65 anos, que se formou no Brasil, academicamente ou fora, durante outra configuração de comunicação, essa geração hoje é obrigada a ter um problema que não é o problema dos jovens. Eu vou ilustrar com uma história, porque gosto desse método socrático, de trazer a verdade através das evidências mais simples. Há 2 anos, dando uma aula na pós-graduação e irritado com os meus alunos, que usavam o tablet durante toda a aula e que conferiam todos os dados que eu dizia. E a qualquer data que eu enunciava, a Guerra dos 30 Anos, vai de 1618 a 1648, os alunos conferiam e faziam assim, dizendo que eu estava correto.
um pouco irritado com essa falta de junção, usando um teórico inglês que fala que a modernidade atual é a separação entre o aqui e agora, entre a minha consciência e o meu corpo, o Giddens, ou seja, tentando lançar um recurso pedagógico, eu sugeri uma atividade a mim mesmo. Pela primeira vez em toda a minha existência de 34 anos como professor ativo, eu levei um tablet e um celular para a sala ligados e passei toda a aula de pós na Unicamp utilizando-os ficticiamente. Um aluno perguntava, eu pedia para ele parar, eu olhava uma coisa, atendi telefonemas inexistentes, passei a aula interrompendo a aula com auxílio de aparelhos. Eu queria transmitir uma noção piagetiana de que a descoberta seria através do jogo. Bem, ao final perguntei aos alunos, vocês notaram o que ocorreu nesta tarde? Todos unânimes me disseram, não, professor, o que foi? Nenhum deles havia notado. Era um problema meu. Como eu tive agora há pouco, num jantar em Paris, a oportunidade de estar com professores de idades variadas, e os mais jovens passaram todo o jantar acessando o telefone, o que eu considero uma deselegância. Eu considero uma falta de educação. Mas só eu considero. Quando eu morrer, o que vai acontecer? Provavelmente, Rainha Elizabeth II irá mais longe do que eu, mas quando eu morrer, esse incômodo terá passado. Este incômodo terá passado.